Olha, foi divulgada uma nova pesquisa Quest, contratada pela Genial Investimentos, sobre a intenção de votos para a eleição presidencial. E a gente confere agora os números aqui no Jornal da Manhã. O ex-presidente Lula do PT lidera com 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro do PL com 31%. Ciro Gomes do PDT aparece com 6%, André Janones do Avante e Simone Tebet do MDB tem 2% cada. André Marçal, do PROS, registra 1% das intenções, os indecisos somam 6%, brancos, nulos e aqueles que dizem que não votam também são 6%. Na pesquisa realizada pela Genial, temos um cenário de segundo turno entre Lula e Ciro Gomes. Nesse caso, Lula tem 52% das intenções de voto e Ciro Gomes 25%. Brancos e nulos e não vai votar aparecem com 20%, indecisos 3%. A pesquisa da Genial mostra que em um eventual segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, o candidato petista tem 53% das intenções de votos. Já o atual presidente, 34%. Brancos, nulos e os que dizem que não vão votar, 9%. Os indecisos são 4%. E em um terceiro cenário, Lula teria 55% e Simone Tebet 20% das intenções de votos. Brancos e nulos somariam 20%. Indecisos aparecem com 5%. Na pesquisa, o governo de Jair Bolsonaro foi avaliado para 47%, a gestão é negativa, 26% positiva e 25% das pessoas ouvidas acham que a gestão do presidente é regular. Bom, a pesquisa Genial Quest trabalha com metodologia inédita de acompanhamento de opinião pública. Até novembro serão 24 rodadas de pesquisa nacional, cada uma delas implicando em 2.000 coletas domiciliares face a face, realizadas nas 27 unidades da federação, abrangendo 123 municípios. O nível de confiança da pesquisa Genial Quest é de 95%, com margem de erro máxima de 2% para cima ou para baixo, em relação ao total da amostra. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo BR 01763/2022, girando os nossos comentaristas, Amanda Klein. Ex-presidente Lula, mais uma vez aparecendo com uma certa vantagem. Pela sua análise, ele vem ampliando essa vantagem ou não? Não, Adriana, ele não vem ampliando essa vantagem, não. Inclusive, eu estou lendo o fio no Twitter aqui do Felipe Nunes, que é o diretor da Genial Quest. Ele chama atenção justamente para o encurtamento, a diminuição dessa distância entre Lula e Bolsonaro. Então, caiu de 16 para 14 pontos, né? Hoje em dia, você tem, na espontânea, por exemplo, uma distância menor, já de 31 para o ex-presidente Lula, dos eleitores que falam espontaneamente que vão votar no Lula, e 24 para o presidente Bolsonaro. Então, você já vê uma diminuição dessa distância. E no voto, na votação estimulada, que é aquela que o pesquisador apresenta a cartilha com o nome dos candidatos, tem uma diminuição também, 45 para Lula, 31 para Bolsonaro. Felipe Nunes chama atenção para alguns fatores importantes. Por exemplo, no Nordeste caiu a preferência pelo ex-presidente Lula em relação a junho. Ele tinha 68% das intenções de voto, caiu para 59%, ainda continua sendo a região do país em que o petista vai melhor. E o presidente Bolsonaro tem enfrentado uma alta, ele foi de 15% para 22% no Nordeste, ou seja, pode calhar aí para o presidente Bolsonaro justamente essa PEC que aumenta o Auxílio Brasil, por exemplo, de R$400 para R$600, pode vir bem a calhar para o presidente Bolsonaro, porque terá um efeito positivo principalmente nessa região do país, no Nordeste. E no Sudeste também diminuiu a distância entre os dois, estava em 43 a 30 no mês passado, agora está a 38 para 33 a favor ainda do ex-presidente Lula. No eleitorado feminino também diminuiu essa distância, era de 28 pontos favoráveis ao ex-presidente Lula no mês passado e agora foi para 19 pontos. Ou seja, há vários momentos aqui, recortes, detalhamentos da pesquisa que indicam que o presidente Bolsonaro está começando a surfar numa onda mais favorável e é possível que isso seja consolidado com a PEC muito provavelmente aprovada ainda, que será aprovada ainda nessa semana na Câmara dos Deputados. Tudo indica que será uma eleição bastante acirrada, em que pese, neste momento, o ex-presidente Lula ainda ter uma liderança relativamente confortável. Cristina Grêmio, os números dessa pesquisa, pelo menos o levantamento, continua mostrando a cristalização dos votos nos polos, né?
Isso é inegável, né? Isso já está decidido. Acho improvável, praticamente impossível, que qualquer outro candidato entre num eventual segundo turno, a menos que haja algum acidente de percurso, para falar de forma amena, né? E a gente sabe a quem estou me referindo. Em relação à pesquisa em si, é importante essa análise da Amanda aí, mas eu acho que a gente tem que olhar essa pesquisa, como as outras, num contexto mais amplo, inclusive analisando o histórico recente dos resultados apurados por esses institutos. Então vamos pegar a última eleição majoritária em 2018, o então candidato, né, agora presidente Bolsonaro, tinha uma rejeição ainda maior do que essa apontada agora, e veja que ele enfrentou 3 anos difíceis, com uma dificílima oposição, não só no Congresso, mas principalmente na imprensa militante, dia após dia, desgastando o governo, sem divulgar um único feito do governo, como se nada, absolutamente nada, nem do Ministério da Economia, nem dos outros ministérios tivesse sido feito nesses quase 3 anos e meio. E ele enfrentou pandemia e guerra, mas o desgaste dele lá em 2018, a rejeição às vésperas da eleição, era maior do que o de agora. E veja, ele não vencia para nenhum outro candidato no segundo turno, segundo a maior parte dos institutos de pesquisa. Está aí governando há 3 anos e meio, teve quase 58 milhões de votos. Então eu acho que a gente tem que colocar tudo num grande contexto, porque os nossos institutos de pesquisa têm errado demais e reiteradamente. Ô Mota, esse cenário todo pode mudar radicalmente até outubro. Como você vê essa melhora que a Amanda trouxe para a gente do presidente Bolsonaro no Nordeste, e o que teria causado esse encurtamento da distância entre os dois? Eu achei a análise da Amanda muito interessante, mas essa análise parte do pressuposto que essa pesquisa, de alguma forma, reflete a realidade. Esse é um questionamento que eu sempre tenho feito aqui. Eu achei interessante um jurista, numa matéria que a gente acabou de mostrar, defendendo o direito das pessoas fazerem questionamentos. E é isso que eu sempre fiz aqui em relação às pesquisas. Eu me questiono o que leva essas empresas do mercado financeiro a financiarem e investirem dinheiro em pesquisas de intenção eleitoral. Eu, sinceramente, não compreendo muito bem isso, mas eu também não compreendo como é que empresários se reúnem com um candidato cuja pauta é totalmente anti-empreendedorismo, anti-negócio, pró-estatização. O que a Cristina falou muito importante. Para eu saber se eu acredito ou não nessa pesquisa dessa empresa Quest, eu preciso saber como é que essa empresa, qual foi o desempenho dela nas últimas eleições, nas suas pesquisas. Ela tem acertado, ela tem errado, e aí fica fazendo falta aquela nota que eu sugeri, né, que aqui na Jovem Pan, que fosse criada uma nota para o Instituto de Pesquisas. À medida que o Instituto acerta mais, a nota vai aumentando. À medida que ele erra, a nota vai diminuindo. Então, você pega uma pesquisa dessa, olha a nota, essa nota é 3, é ruim, então não vou acreditar na pesquisa. Se a nota é 8, o Instituto é bom, eu acredito. Na falta disso, só resta a gente lembrar o que aconteceu em 2018, para encerrar, uma declaração aqui de 26 de setembro de 2018, uma manchete da imprensa na época: Haddad tem 99,4% de chances de ser o novo presidente, diz matemático da USP. O matemático fez uma análise baseada nas pesquisas eleitorais até aquele ponto. Então, vamos analisar, mas sempre lembrando disso. Cristiano, e a discussão eterna sobre confiabilidade das pesquisas, e é uma pesquisa que continua mostrando os polos, né? Olha, Thiago, eu concordo realmente com esse cenário. É um cenário, no meu entendimento, consolidado, né? Essa eleição, de fato, já se polarizou. Eu, pessoalmente, eu confio muito nos institutos de pesquisa sérios, que têm confiabilidade, que têm seus resultados divulgados aí pela grande imprensa, pelo empresariado, pelos organismos mais conhecidos da sociedade. Eu vejo que a gente tratar dos resultados depois da eleição, aí realmente fica mais fácil. O difícil é tratar dos resultados antes do processo eleitoral. E o processo eleitoral, ele vai sendo construído, ele não é uma fotografia estanque. E nós estamos aqui há 3 meses da data das eleições, e é justamente o momento onde o embate político começa a esquentar.
E nós temos aí os 45 dias finais, onde aí sim com televisão, com campanha efetivamente nas ruas, o eleitor passa a se decidir melhor. Eu vejo que todas essas principais pesquisas demonstram Lula e Bolsonaro na dianteira, numa disputa bastante intensa entre os dois, e eu vejo que realmente a eventual ultrapassagem do presidente Bolsonaro ou a consolidação de Lula na liderança, ela vai se dar realmente na reta final da campanha, onde o eleitor já vai ter mais claro o seu posicionamento político. Jornal da Manhã, 8 horas e 13 minutos. Repita. 8 e 13.